Amém? Vamos começar. Amém. Pessoal, vou compartilhar um pouco daquilo que o Deus tem colocado no meu coração, mas eu não sei se isso já tem acontecido com alguém, ou se é algo particularmente meu. Eu espero que não, eu espero que seja algo coletivo de todo mundo. Mas em momentos aleatórios do meu dia, o Senhor tem me dado algumas palavras. Mais especificamente esse ano, eu estou tentando e me esforçando ao máximo a seguir um grande lifestyle fitness. De seguir uma vida ali na academia regradinho, seguir uma dieta regradinho, por mais que não pareça ainda, mas eu estou vendo aqui pela fé, assim como nós estamos vendo os ar-condicionados já aqui na igreja, estou vendo aqui pela fé, eu estou tentando seguir esse lifestyle fitness. E os momentos aleatórios que o Senhor tem me dado algumas palavras é justamente no momento que eu estou na academia. Todos os dias quando eu estou treinando, não exatamente todos os dias, mas alguns dias do meu treino, o Senhor tem colocado algumas palavras no meu coração e eu venho meditando naquela palavra e às vezes eu começo a escrever no meio do treino, lá, estou fazendo minha bicicleta, escrevendo aqui no celular, aquilo que o Senhor tem compartilhado. E esses dias aconteceu algo muito curioso. Eu vi um rapaz na academia com uma camisa regata, o cara fortão, e estava escrito: nunca fique mais de 3 dias sem treinar. Isso aqui em inglês. Porque essa frase em português é meio estranha, assim, usar academia, mas estava em inglês e estava legalzinho. E eu olhei aquela frase e aquela frase me perturbou muito, no sentido bom. Eu fiquei pensando e fiquei meditando: nunca fique mais de 3 dias sem treinar. Eu lembro que eu fui embora nesse dia da academia, eu fui andando para casa e no meio do caminho, o Senhor falou ao meu coração: nunca fique mais de 1 dia sem escutar da palavra. Quando existe um estudo que fala que para um hábito ele virar rotina na nossa vida, a gente precisa praticar aquela coisa por mais de 30 dias. Ou seja, se eu vou para a academia por 30 dias, no dia 31, 32, 33, 34 vai ser muito mais fácil de ir. Os primeiros dias, todo mundo sabe aqui que é complicado, né? Os primeiros dias são complicados, mas a partir do dia 31, dia 32, dia 33, começa a ficar mais leve. E eu cheguei a um nível que tem um dia que eu tiro de descanso na semana, que eu fico com saudade de ir para a academia nesse dia. Chega nesse dia eu fico pensando: meu Deus do céu, eu queria tanto estar lá, mas eu não vou porque eu sei que faz bem não ir, pelo menos um dia na semana. Mas eu fico nesse domingo, né, normalmente no domingo eu fico: meu Deus do céu, como eu queria estar agora na academia, como eu queria estar agora treinando. Bate uma saudade, porque já virou uma rotina. E por que a camisa desse rapaz estava escrito: nunca fique mais de 3 dias sem treinar? Porque por mais que vire uma rotina na nossa vida, quando você passa 3 dias sem treinar, é muito difícil você voltar no 4º dia. Estudos também comprovam que quando você cessa pelo menos 3, 4, 5 dias sem fazer um exercício físico, o seu corpo é tendencioso a não continuar. E a nossa vida com a palavra é a mesma coisa. A nossa vida na palavra é do mesmo jeito. Nós temos uma carne que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, que não quer meditar na palavra, que não quer ter comunhão com o Senhor, que nos levam a não querer ter essa intimidade, assim como ela também não quer ir para a academia, não quer fazer uma esteira, não quer fazer um supino, também não quer. Mas aí que entra a perseverança. Quando a gente começa a praticar essas coisas, quando a gente começa a nos expor na palavra todos os dias da nossa vida, quando a gente começa a se expor na palavra, isso vai virando uma rotina. E nós vamos nos enchendo mais da palavra. Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu gosto da versão da mensagem que diz: abençoados são vocês que têm fome e sede de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. E isso deve ser um hábito
rotineiro na nossa vida. A exposição à palavra. A Bíblia e a palavra e a oração, o tempo de comunhão com o Senhor, não é como um alimento que a gente come e a gente é saciado. Mas é que a gente come e a gente tem mais fome, mais fome, mais fome. Quanto mais fome, a gente vai se expondo mais, a gente vai se expondo mais. E você pode me falar, caramba, Léo, mas... Cara, eu vou para a igreja todo dia. Eu vou para o Rema todo dia, segunda, quarta e sexta. Eu vou para a igreja na terça, eu vou para a igreja na quinta, no sábado, no domingo. Mas assim como você pode ir para a igreja todos os dias, assim como eu posso ir para a igreja todos os dias, assim como você pode ser formado no Rema, escola de ministros, escola de missões, seja formado no que for. Por mais que você possa fazer isso todos os dias da sua vida, ir para a igreja todos os dias da sua vida, assim como eu posso ir para a academia todos os dias da minha vida, se eu não tiver uma dieta alimentícia, a academia não vai servir praticamente de nada. Você pode vir para a igreja todos os dias, e isso vai ser bom? Vai ser bom, mas você vai receber muito mais se você tiver uma vida na palavra. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, sendo que, diferente da academia, a vida na palavra não tem um dia de descanso. Você não tira um diazinho para o músculo se recuperar. Mas você vai se enchendo, você vai se enchendo, você vai escutando, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A gente só se enche de fé quando a gente escuta da palavra. Ah, mas escutar a mesma palavra? A mesma palavra. Você pode ler o livro de Mateus. Eu estou numa saga de ler o livro, os evangelhos agora. Eu estou em Mateus 20 atualmente. E é incrível como você pode ler Mateus 10 vezes. Você pode ler o mesmo livro 10 vezes. Na 11ª vez, 12ª vez, você vai aprender coisa nova. O Senhor vai mostrar para você coisas novas. Eu estava lendo o livro de Mateus e até ontem eu ia falar sobre uma coisa completamente diferente, mas aí quando foi hoje de manhã eu lendo, o Senhor, opa, vamos mudar aqui os planos, vamos alterar algumas coisas aqui. Eu acho muito massa uma frase que o Dan Miller fala, e eu quero começar com ela. Cuidado para não ser pego ao ponto de apenas ser bom demais em ir à igreja. Olha só, cuidado para não ser pego ao ponto de ser muito bom. Você é muito bom em ir para a igreja. Porque a gente deve ter essa vida na palavra. A gente deve ter essa vida em oração. Amém? E agora a gente pode começar. 1 Coríntios, no capítulo 25, 27. É muito interessante que o nosso corpo, ele nunca quer fazer as coisas que a gente precisa fazer. A nossa carne nunca quer fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Nunca quer estudar, nunca quer treinar, nunca quer ler a Bíblia. Nunca quer fazer nada disso. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 25 ao 27, o apóstolo Paulo está falando aqui. Capítulo 25, não, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Olha, esqueci do 9. Capítulo 9, versículo 25 ao 27. Vai ser na NVI, essa aqui. Vai ser o único versículo na NVI, todo o resto vai ser na NAA, para o pessoal da comunicação. 1 Coríntios 9, 25 ao 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo. Existe uma outra versão que fala, subjugo o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha isso que Paulo está falando aqui. Contudo, eu esmurro o meu corpo e eu faço o meu corpo o meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo entende, Paulo ele sabe, ele entende que a nossa carne, ele nunca quer fazer aquilo que a gente precisa fazer. E é por isso que Paulo ele fala, mas eu subjugo o meu corpo e faço dele o meu escravo. Naquele tempo a escravidão era muito comum. O Senhor pedia para o escravo e ele fazia.
Não é à toa que Paulo fala sobre os frutos do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, e o último dele ele fala domínio próprio. E quando ele fala domínio próprio, ele não está falando só sobre dominar o seu corpo, mas dominar também a sua mente. Você se obrigar a fazer aquilo que o seu corpo não quer fazer. Por quê? Porque é necessário fazer. Você só vai ser cheio do Espírito depois de uma exposição à palavra, depois de uma vida de intimidade com o Senhor. Não tem como você ser cheio do Espírito se você não for cheio da palavra. Não tem como. Não tem como você ser guiado pelo Espírito Santo sem antes você ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo sem antes ler a palavra e ter uma vida com o Senhor. Lá em Lucas capítulo 4 fala sobre isso, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto. 4:1, Lucas 4:1. Jesus cheio do Espírito Santo. E isso que Paulo escreve aqui, subjuga o meu corpo. Porque todos que competem, a gente pode até falar da academia, da galera do fisiculturismo, todos que competem se submetem a um treinamento rigoroso. Olha isso que Paulo fala. A um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Eles passam por um treinamento rigoroso, para ter uma coroa que daqui a pouco vai acabar. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível. O que é essa coroa incorruptível? A promessa do Senhor. Aquilo que o Senhor já nos prometeu. E ele ainda faz essa referência, todos que competem se submetem a um treinamento rigoroso. Paulo não está falando aqui que é fácil. Paulo não está falando aqui que dominar a carne é fácil. Não, ele está falando que é um treinamento rigoroso, da mesma forma. Assim como eles tinham um treinamento rigoroso para algo que é corruptível, nós temos um treinamento rigoroso para uma coroa incorruptível. Como fazendo isso? Como fazendo isso? Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Esmurrar não é se bater, não, tá? Ele não está falando aqui para se bater. Amém, Senhor. Vamos avançar um pouco. Vamos avançar, porque eu vi ali que o tempo já está, e eu estou no início ainda. Então vamos lá, Hebreus capítulo 10. Hoje a gente vai falar um pouco sobre perseverança. Sobre perseverança. Perseverando na fé. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 10. Creio que o Senhor vai nos levar a um lugar muito bom hoje à noite. Hebreus capítulo 10, no versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês. Estou na NAA. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de tão pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Olha o que Paulo está falando aqui. A perseverança é quase que um fruto da fé. É um fruto da fé a perseverança. É o contrário do retrocesso, porque a gente não é daqueles que retrocedem. O versículo fala, o justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma dele não se agrada. A gente não é dos que retrocedem, mas a gente é daqueles que perseveram. É daqueles que a gente vai adiante, mesmo que o problema apareça, mesmo que a dificuldade apareça, porque assim como Paulo ele falou lá em 1 Coríntios, Jesus ele também disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é uma promessa do Senhor para nós. No mundo vocês vão ter problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, perseverança não é apenas não desistir. Perseverar não é tipo, não é só eu não vou desistir, mas é ter os olhos fixos na promessa do Senhor.
É ter os olhos fixos naquilo que o Senhor já nos prometeu. Como o versículo fala, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Que promessa é essa? Porque aquele que, ainda dentro de tão pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Assim como Jesus nos prometeu, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É literalmente Jesus falando, ó, vocês vão ter problema pra caramba aí no mundo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Quando esse pensamento de retrocesso, esse pensamento de desistir vem em nossa mente, a gente sempre precisa pensar, isso aqui está vindo da minha emoção, ou isso aqui é promessa de Deus? Porque a promessa de Deus é completamente contrário a desistir. Deus não quer que a gente desista, mas Ele quer que a gente persevere, que a gente continue andando naquele caminho, que a gente vá e alcance aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Vamos lá em Tiago, e aqui vai ficar muito legal. Tiago, no capítulo 1, logo no início, Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Uau, olha isso. Meus irmãos, tenham por grande motivo o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí Tiago, ele chega e fala, sabe as provações que Jesus falou? Pronto, tende bom ânimo por passar por elas. Tende bom ânimo quando essas provações vierem, quando essas tribulações vierem, quando esses problemas vierem. Não fiquem tristes, não se desesperem, não pensem em desistir, mas se animem. Por quê? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Provação, perseverança e a esperança. Porque a perseverança vai nos levar ao quê? A manter os nossos olhos fixos na promessa do Senhor, naquilo que Ele nos prometeu. Então a gente pode passar por problema pra caramba, a gente pode passar por muitas dificuldades, a gente pode passar por muitos problemas, talvez seja falta de dinheiro, talvez seja falta de um emprego, talvez seja falta de qualquer outra coisa na sua vida, mas aí você vai e pensa, calma aí, isso aqui vai produzir perseverança na minha vida, eu não vou desistir, porque o retrocesso é contrário à perseverança. A gente não é dos que retrocedem, mas a gente é dos que perseveram, a gente é dos que continuam com os nossos olhos fixos, a gente é dos que continua seguindo a palavra, continua com os nossos olhos fixos na promessa do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos abrir agora, a gente vai passear um pouco pela Bíblia, mas Romanos. Vamos lá em Romanos, no capítulo 5. Paulo ele também vai falar sobre isso, a gente viu Tiago falando, mas Paulo ele também fala sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui Paulo ele fala a mesma coisa que Tiago fala. A tribulação que nós possamos passar produz a perseverança. E aqui é muito interessante porque a tribulação que Paulo ele está se referindo aqui, ou a tribulação que Tiago ele estava se referindo lá em Tiago capítulo 1, versículo 2, é completamente diferente do que a gente pode passar aqui hoje em dia.
Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo ele vai falar quão grandes foram as perseguições que eu sofri. A gente vai para esse versículo lá no final, mas ele fala quão grandes foram as perseguições que eu sofri. Talvez a nossa provação, a nossa tribulação que a gente esteja passando hoje, talvez seja falta de dinheiro, talvez seja falta de um emprego, talvez seja alguma doença, enfermidade, mas a provação, a tribulação que Paulo se referia aqui era apedrejamento, era perseguição, ele estava sendo caluniado, ele estava sendo entregue à morte todos os dias, por amor a Cristo. Tiago da mesma forma. E mesmo assim, e mesmo nessas grandes coisas, que é muito mais fácil de você desistir sendo perseguido do que você desistir por falta de dinheiro. Por mais que ele estivesse passando por todos esses problemas, por todas essas dificuldades, ele vai dizer, nos alegramos na tribulação. Lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo preso, ele disse, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. O cara estava preso, ele estava com data marcada para ser decapitado, escrevendo sobre a alegria. E na tribulação, ele se alegrava. Olha, eita glória. A gente vai para um versículo agora. Esse versículo aqui é o que me faz chorar muitas vezes, mas 2 Coríntios, no capítulo 4, muito conhecido também, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Vamos começar do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. O poder de Deus provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não somos destruídos. Levamos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês opera a vida. Paulo escrevendo para os coríntios, ele estava falando da realidade dele de perseguição, em que ele era entregue à morte todos os dias por causa de Cristo. Mas aqui Paulo ele não estava fazendo isso, reclamando que estava fazendo isso. Não, ele vai dizer, de modo que em nós pode operar a morte, mas a gente faz isso porque para vocês opera a vida. Em vocês opera a vida. A gente é perseguido, a gente é dado quase a morte todos os dias, mas para que haja vida em vocês. Paulo perseverando aqui, quando ele se refere a nós, não é só ele, mas ele, os outros apóstolos e a galera que andava com ele. Vamos pular lá para o 16. Por isso, aqui ele, do 13 ao 14, ele continua falando sobre, mas lá no 16 ele vai dizer, por isso, não desanimemos. Eita, calma aí, quase derrubei aqui o púlpito. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Uau! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Uau, olha isso que Paulo está falando. Olha isso que ele está dizendo, a gente não desanima. A gente é perseguido. A gente é perseguido. A gente é derrubado.
a gente fica perplexo, mas não desanimamos. Em nenhum momento Paulo ele fica triste, ele fala isso aqui com raiva, não, ele está falando a gente não desanima, muito pelo contrário, não é pelo contrário, não, é muito pelo contrário. Mesmo que o nosso corpo, nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova a cada dia. Mesmo na tribulação, o nosso interior se renova a cada dia. A gente pode estar cansado, a gente pode estar caído, mas a gente não é abatido. A gente não é dos que retrocedem, mas a gente é dos que perseveram. Por mais que o problema venha, por mais que a dificuldade venha, a gente vai lá e persevera na palavra, a gente vai lá e persevera na oração, a gente vai lá e persevera na comunhão com o Senhor, a gente vai lá e persevera no serviço à igreja. Quando vem aquele desejo, nossa, não queria ir para a igreja hoje para servir, mas a gente vai perseverar. Porque por mais que a gente esteja cansado, a gente não desanima. E o nosso interior, ele se renova a cada dia. Não é diminuindo as provações que a gente passa hoje em dia, de jeito nenhum. Mas as provações que Paulo passava, que os apóstolos passavam, eram muito mais perigosas. Não que isso não ocorra hoje em dia, no Brasil é muito difícil mesmo, mas mundo afora nós temos muitos irmãos missionários passando por diversas provações, tribulações, perseguições. Nós temos muitos irmãos missionários, inclusive do Verbo da Vida, que estão aí pelo mundo, passando por perseguições. Que não pode mostrar o rosto em rede social, que não pode botar o nome verdadeiro. Por quê? Perseguição. E por mais que eles possam passar por tudo isso, se esses missionários estivessem dispostos a desistir, o que é que eles já teriam feito? Já teriam voltado para o Brasil, já teriam falado com a agência de missões, olha, quero voltar para lá não. Mas não, eles estão lá ainda. Por quê? Porque amam a Cristo, amam a Jesus. Porque por mais que eles estejam cansados, por mais que possam estar cansados, eles perseveram. E o interior deles é renovado a cada dia. Eu lembro de uma história de um pastor que tinha uma igreja no Iraque, e ele recebeu um missionário brasileiro. Esse pastor ele tinha uma igreja subterrânea. Ele tinha uma igreja subterrânea e ele recebeu um missionário brasileiro. E ele contando sobre as dificuldades que eles passavam lá, as tribulações que eles passavam, sobre os problemas que eles passavam. O missionário brasileiro falou, pastor, eu vou pedir para que o povo do Brasil ore para acabar a perseguição aqui, ore para acabar com essas coisas aqui. E o cara falou, olha, eu vou pedir para que você não ore não, porque o evangelho tem alcançado 10 vezes mais pessoas em 14 anos de país perseguido do que em 100 anos de país livre. Uau! O evangelho estava alcançando as pessoas, por quê? A perseguição veio, e eles ficaram mais avivados para pregar a palavra. Eles não desistiram, eles não retrocederam, mas o que eles fizeram? Eles perseveraram, eles continuaram, eles foram em frente. No dia 15 de fevereiro de 2015, eu não vou pedir para botar a imagem, eu nem mandei a imagem, inclusive, então não tenho como pedir, nem o vídeo, porque eu não pedi autorização e também porque eu acho que é um pouco pesado para passar aqui, mas no dia 15 de fevereiro de 2015, um certo grupo terrorista, bem conhecido entre nós, eles postaram um vídeo nas redes sociais com o título Signing Message to the Nation of Cruz, que é uma mensagem de sangue aos países da cruz. Eles postaram esse vídeo era composto, esse vídeo ficou muito conhecido no mundo inteiro, no Brasil não é tão conhecido, mas tem no YouTube aberto, e várias canais de televisão do mundo fizeram a reportagem desse vídeo. Esse vídeo era composto por vários terroristas
armados com fuzil e vários encapuzados também, e vários cristãos com roupa laranja, uma roupinha laranja, várias pessoas com uma roupinha laranja, seguindo eles, e eles ficam ajoelhados no chão, os caras ficam aqui atrás com as armas, e no início tem uma mensagem deles que é falando, esse vídeo aqui é uma mensagem para todos os países que creem na cruz. Esse vídeo é muito, muito impactante, e mostra o rosto de todas as pessoas que estavam ajoelhadas no chão. Eram 21 cristãos que ficaram ajoelhados no chão, e cada soldado ficou com uma arma atrás. Filmou o rosto de todos eles, e no início do vídeo o cara ele fala: todos eles tiveram a oportunidade de negar a cruz, mas nenhum deles negou. Por isso, esse vídeo é uma mensagem aos países da cruz. O vídeo não mostra eles sendo mortos, mas mostra o mar se enchendo, ficando todo vermelho do sangue. Eles foram realmente decapitados, todas essas pessoas foram decapitadas. Mas o mais impactante, por mais que esse vídeo seja muito impactante, o mais impactante ainda é a história por trás desse vídeo. Um desses 21 cristãos que estavam lá, até algumas horas antes desse acontecimento, ele não era um cristão. Ele era um ganês, com nome desconhecido, mas ele era um ganês, que ele estava naquele ambiente. Os terroristas deram a oportunidade de cada um daqueles 20 cristãos negarem a cruz. Todos eles se recusaram a negar a cruz. E esse garoto ganês, ele olhou para esse pessoal e ele falou: se esse pessoal tem uma fé tão grande nesse Deus, eu quero conhecer esse Deus também. E esse ganês decidiu, se converteu, naquele mesmo momento, vendo a perseverança daqueles homens. Ele se converteu vendo a perseverança daqueles homens, se ajoelhou com eles, botou a roupa laranja, se ajoelhou com eles, e ele decidiu morrer por Jesus, tendo se convertido há pouquíssimo tempo, por conta da perseverança daqueles 20 homens que estavam lá. Ano passado, esse ano fez 10 anos desse acontecimento. Em 2021, o Papa Francisco declarou todos esses 21 homens santos da Igreja Católica. Mas esse ano fez 10 anos da morte deles, e ano passado, o Portas Abertas é uma organização mundial missionária, eles foram atrás de alguns familiares desse pessoal que eles conseguiram encontrar. E sabe o que os familiares deles falaram? Eu li aqui vou pegar alguns exemplos do que os familiares falaram sobre eles. O familiar do Girgis, era um dos caras que foi martirizado. Ele está com Jesus e é isso que importa. Os familiares do Louca, Jesus estava com ele durante todo o caminho. O familiar do Essan, ele costumava dizer que é uma bênção morrer pelo Senhor. Uau, olha isso. A perseverança daqueles homens, antes da morte deles, ainda assim salvou a vida de um que decidiu conhecer a verdade só porque eles estavam perseverando. Eu não estou falando aqui que a gente deve morrer pela nossa fé. Eu não estou falando aqui que a gente é chamado para morrer pela nossa fé. Nem todos são chamados para isso. Mas definitivamente a gente é chamado para viver a nossa fé com perseverança. A gente com certeza é chamado para perseverar na fé, para não retroceder. Se esses 20 homens tivessem falado: não, eu nego o evangelho, pronto, e aí? Ele estaria vivo. Mas ele falou: eu prefiro 1000 vezes morrer com o Senhor e estar com Ele do que viver uma vida sem Ele, do que viver uma vida sem o Senhor. Eles não retrocederam, mas eles perseveraram naquilo que eles criam, naquilo que nós cremos, no Evangelho. Esses 21 homens, eles foram enterrados lá na praia mesmo, onde foi feito o vídeo. Porém, um dos terroristas foi capturado depois e revelou o local onde eles foram enterrados. O pessoal conseguiu encontrar os corpos deles e levou para o Egito. Eles foram enterrados no Egito e hoje eles estão lá. E o ganês ofereceram o corpo do ganês para o país, do local dele,
que era Gana, e o país se recusou a receber o corpo dele, porque ele era um cristão. Então ele foi enterrado também no Egito, junto dos outros. Mas isso é um exemplo de agora. Isso é um exemplo atual que nós temos de 10 anos atrás. 10 anos atrás. Quando a gente vai ver as histórias na Bíblia, quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente tem Daniel. Daniel lá na cova dos leões. Daniel perseverou em oração e foi para onde? Na cova dos leões. Passou por uma tribulação e tanto, viu? Passou por uma tribulação e tanto. Mas Deus livrou ele. Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação. Pode parecer muito grande, pode parecer enorme, mas é leve e momentânea. Paulo estava sendo apedrejado, estava sendo preso, estava para ser decapitado e falou, isso aqui é só uma leve e momentânea tribulação. Isso aqui comparado com o que Jesus passou. Quando a gente pega as histórias dos discípulos, o pastor Luiz Felipe, ele falou sobre isso domingo passado. Eu vou repetir para vocês aqui. Cada um dos discípulos. Pedro morreu em Roma crucificado de cabeça para baixo, sem negar o evangelho. André morreu na Grécia, numa cruz em formato de X. Tiago morreu em Jerusalém, a mando de Herodes. Inclusive é o único que tem um versículo falando sobre isso, que é Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. João chegou a ser condenado à morte, mas foi exilado na ilha de Patmos. Filipe morreu crucificado, Bartolomeu morreu na Síria, Tomé morreu na Índia a flechadas, Mateus morreu na Etiópia, Tiago menor morreu em Jerusalém, apedrejado pelos judeus, Judas Tadeu morreu na Mesopotâmia e Simão morreu na Palestina. Todos eles foram martirizados, mas nenhum deles negou a fé. Nenhum deles se encontrou na posição de retroceder, de falar, não, eu vou negar aqui para não morrer, eu vou negar aqui porque eu tenho amor à minha vida. Nenhum deles fez isso. Mas eles perseveraram naquilo que eles criam, eles perseveraram naquilo que eles aprenderam de Jesus. Eles continuaram e eles perseveraram. Tem um filme maravilhoso que fala sobre isso, que é Paulo, o apóstolo de Cristo, fica a recomendação para todo mundo assistir, que fala justamente dos últimos momentos de Paulo na prisão, onde ele está escrevendo algumas das cartas, como a carta de Romanos. Mas a gente tem todo esse panorama desses acontecimentos, desses atos de perseverança, e o maior exemplo que nós temos, o maior exemplo da nossa vida, que a gente pode ter de perseverança, que nós podemos ter de qualquer coisa, é Jesus. Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, vai dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus passou por coisa pra caramba também. Lá em Mateus, no capítulo 26, 39, Ele diz, meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Jesus, prestes a ser crucificado, Ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. Definitivamente Ele estava sentindo tristeza, dor, ele não queria passar por aquilo dali. Léo, mas Ele é Deus. Mas Filipenses fala que Ele, mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele assumiu forma de servo. E Jesus, Ele fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Mesmo o problema vindo, mesmo a dificuldade vindo, Ele olha e fala, olha Pai, por mais que eu não queira passar por isso, por mais que eu não queira que isso aconteça comigo, que não seja de acordo com a minha vontade, mas seja de acordo com a Sua vontade.
O plano era muito maior. Era a salvação de todos nós, de todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Recebêssemos a salvação. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi para isso que Ele se entregou em nosso lugar. Porque Ele era santo, Ele era justo, mas nós não éramos nada disso. E Ele foi lá e fez o quê? Morreu na cruz pelos nossos pecados. Nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, vamos abrir lá. Já estamos encerrando. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado, mas perseverou. Não retrocedeu, não desviou o olhar. Satanás ofereceu tudo o que podia a ele. Tudo o que podia. O Satanás é muito besta, né? Oferecer tudo que podia a Deus. Obrigado, Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Peço igualmente... Não, calma aí. Não, fui para o capítulo errado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Eu estava no capítulo 5. Versículo 5. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, embora no presente, por em breve, será necessário serem contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus, Ele começou a obra em nós, e Ele vai concluir, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter problemas, mas eu já venci o mundo, então não se preocupe. E como Paulo fala, a gente está passando por tribulação, mas é uma leve e momentânea tribulação. Por que Paulo fala isso? Porque Jesus já havia prometido algo. Jesus já havia prometido algo. Não foi algo desavisado, não foi a gente chegou aqui na terra desavisado, não, a gente chegou aqui na terra bem avisado do que ia acontecer. A gente chegou aqui na terra muito bem instruído, pela palavra, de que não ia ser fácil. Chegamos aqui muito bem instruídos de que não seria fácil, mas Jesus já nos prometeu algo. E a promessa do Senhor é tão grande, que lá em Gênesis, no capítulo 12, Jesus está falando sobre as bênçãos de alguns, e ele começa a falar sobre a bênção de Ismael. Ele começa a falar a respeito de Ismael. Eu vou e sempre retorno para esse mesmo tema, mas ele está falando sobre a bênção de Ismael. Ismael, ele foi quem deu origem aos árabes, que hoje a gente conhece como os muçulmanos e tudo mais. E ele fala a Ismael que ele vai multiplicar grandemente a descendência de Ismael. Curiosamente falando, o islamismo, né? O muçulmano é o povo, mas o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. É a religião que mais cresce no mundo hoje. Isso é uma das promessas do Senhor sendo cumprida.
Se Deus é capaz de cumprir a sua promessa para eles, quanto mais para os seus filhos, quanto mais para nós, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A gente já está nos últimos, mas eu não posso ficar sem falar, e eu queria até chamar o louvor também, podem vir, pessoal. E eu não posso ficar sem falar sobre esses 3 versículos. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10. Se quiser abrir, podem abrir. Se não quiser abrir, está tudo certo também. 2 Timóteo 3, 10. Paulo ele vai falar o seguinte: mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Uau! Quantas perseguições Paulo sofreu, mas o Senhor livrou ele de todas as perseguições. Ele sofreu muita coisa, mas o Senhor foi lá e livrou. E ele está falando isso aqui para Timóteo. Ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo perseverou muito. Paulo perseverou muito em fé. E é como ele fala lá em 1 Coríntios. E é como ele estava falando lá em 1 Coríntios capítulo 4. Eu não fico desanimado. Eu posso estar abatido, mas eu não sou destruído. Pelo contrário. Pelo contrário. Por mais que o exterior se desgaste, o interior está se renovando a cada dia, mais e mais, mais e mais. E ele fala para Timóteo: você tem seguido o meu exemplo perfeitamente. Você tem seguido o meu exemplo. O Senhor tem livrado, o Senhor tem livrado. Por mais que a tribulação venha, o Senhor tem livrado. Lá em Romanos no capítulo 12, lá em Romanos no capítulo 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. A tribulação vai vir, o problema vai vir, mas a gente persevera. E ele ainda diz: sejam pacientes na tribulação. Fiquem tranquilos, fiquem calmos aí na tribulação. E depois vem Jesus, Marcos 13, 13. Todos odiarão vocês por meu nome, porém, aquele que ficar firme até o fim, este será salvo. Mais uma promessa de Jesus. Aquele que perseverar até o fim, aquele que ficar até o fim, aquele que não desistir, aquele que não retroceder, este será salvo. É problema, é tribulação, é angústia, é desânimo, mas o Senhor tem livrado de todas essas coisas. O Senhor tem me livrado, o Senhor tem lhe livrado de muita coisa. Porque por mais que seja difícil, por mais que não seja fácil, porque na verdade nunca foi, porque na verdade ninguém nunca disse que seria fácil. A gente persevera naquilo que o Senhor nos confiou. A gente persevera na palavra, a gente persevera na oração e a gente tem o quê? Paciência na tribulação. A gente tem paciência na tribulação. Não é só uma vida vindo para a igreja. Não é só uma vida vindo para a igreja segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas é uma vida vindo para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, e em casa lendo a palavra, em casa lendo a Bíblia, em casa orando. Porque a gente passa muito mais tempo em casa do que aqui na igreja.
A gente passa muito mais tempo fora da igreja, em casa, no trabalho, do que aqui. O pastor Isaías passa muito mais tempo orando do que ministrando aqui em cima. Sabe, meus irmãos, eu anotei uma frase que eu tenho visto há um tempo. Definitivamente a gente está num tempo. A gente está num tempo bem complicado. A gente está vivendo exatamente aquilo que Paulo fala lá em 2 Timóteo. E eu quero até abrir com vocês também. Vamos lá, não está no script, mas lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Mas vocês precisam saber disso: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Fique também longe destes. Definitivamente a gente realmente tem visto muitas dessas coisas acontecendo. Vivendo exatamente neste tempo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, de Paulo falando dos últimos dias. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa verdadeira esperança está em Cristo Jesus. Nossa verdadeira esperança está nele. Amém? Genuinamente, nós fazemos parte de uma geração que não vai retroceder, que não vai se contentar com as coisas do mundo, e é por isso que eu oro, e é isso que eu espero. É que nós não façamos parte de uma geração que vai se render às coisas do mundo, que vai se render às pressões do mundo, que vai se render aos prazeres do mundo, mas que a gente faça parte de uma geração perseverando na oração, uma geração perseverando na palavra e perseverando naquilo que o Senhor nos confiou, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e aquilo que o Senhor tem de continuar fazendo em nós e continuar fazendo através de nós, Pai. Eu oro, Senhor, e eu declaro, eu e meus irmãos não nos contentamos com as coisas do mundo, não nos contentamos com os prazeres do mundo, mas mantendo os olhos fixos na Tua Palavra, mantendo os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Pai, que é Ti, Jesus. Que a gente viva, Senhor, uma vida na Palavra, uma vida de oração, uma vida verdadeiramente entregues a Ti, Senhor. Tu és bom, a Tua Palavra ela dura para sempre. Teu amor, ele dura para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Era isso.